Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Rei, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe. Amém. Um tempo desse aí atrás, eu não sei você, é possível que você tenha ouvido o seguinte: ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado e estresse, excesso de presente. Já ouviu isso? É possível que alguns de nós que estamos aqui nessa noite estamos passando, enfrentando, seja ansiedade, ou levando uma vida altamente estressada, ou até mesmo depressivo. Está relacionado em que você está ligado. Está ligado ou vivendo no passado, alguma coisa no seu passado ficou mal resolvido e esse negócio tem te atormentado. Ou então você está ansioso, tem alguma coisa lá na frente, tem alguma coisa no futuro que você não tem controle. E isso está provocando uma incerteza muito grande, está provocando uma ansiedade muito grande, está mexendo profundamente com você. Ou você está com excesso de presente e tudo tem tirado ou tentado roubar a sua paz. Qualquer coisa é motivo para você perder a cabeça, explodir. E principalmente as pessoas que estão mais próximas são as que mais sofrem com relação ao outro, aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, pessoas que a gente não tem muito contato, não tem muita intimidade, a gente até segura, a gente até controla, mas aqueles que estão conosco, que estão em casa, que caminham junto conosco, qualquer coisa que faça ou deixa de fazer é um motivo para estourar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo e muitos, até mesmo aqueles que amam e que temem a Deus, que conhecem a sua palavra, estão vivendo ou estão enfrentando tais coisas. Por isso que hoje a gente vai conversar sobre como encontrar refúgio nesse turbilhão de coisas que eu e você temos enfrentado e temos passado, como encontrar paz, calmaria, nesse tempo em que estamos passando e vivendo. O Salmo 46, ele é dividido em 3 partes. Dos versículos de 1 a 3 é uma parte e tem o seu refrão: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A segunda parte do Salmo 46 é dos versículos de 4 a 7 e o seu refrão: o Senhor dos exércitos está conosco. E a terceira e última parte vai dos versículos de 8 a 11 e o seu refrão: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só que o que é interessante a gente observar no Salmo 46 é qual é o seu contexto. Qual é o contexto que esse salmo foi escrito? Ele vem logo depois de uma situação que o povo de Judá havia enfrentado. Se você puder dar uma olhada e quando chegar em casa, dar uma lida, uma estudada,
O contexto é de 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, que diz o seguinte, que um grande rei, Senaqueribe, rei da Assíria, ele cerca Jerusalém. Naquela época, quem era rei de Judá, porque nessa época o reino está dividido e o rei de Judá é um rei temente a Deus, Ezequias. E quando ele recebe a confrontação do rei Senaqueribe, dos assírios, ele ora ao Senhor, ele fica temendo, porque o exército dele é enorme. A cidade está sitiada. Senaqueribe, de forma desaforada, diz assim: olhe, não adianta vocês orarem para o Deus de vocês, porque outras nações buscaram ao Deus deles e eu venci com o meu exército. Quando o rei Ezequias, ele ouve isso, ele ora ao Senhor, clama ao Senhor, e Deus, de modo poderoso, de maneira sobrenatural. E se você puder ver, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Ou seja, Deus guerreou a guerra, livrando assim o povo de Deus. Naquela noite, logo depois que Senaqueribe confrontou, zombou do Deus de Israel, veio um anjo da parte de Deus e ceifou a vida de 185.000. Daí você tira o tamanho do exército dos assírios. Eles fugiram, voltaram para casa. Quando Senaqueribe voltou para a Síria, o seu filho tirou a sua vida. Depois desse contexto, esse salmo ele foi escrito. E é em cima disso, trazendo nesse contexto em que é possível que eu e você estamos vivendo, seja de um modo estressado, altamente explosivo, ou preocupado, ou ansioso, ou depressivo, eu não sei. Mas fazendo uma relação em que o tempo em que você está vivendo e o tempo que Jerusalém aqui de um modo específico viveu e como Deus com mão poderosa agiu em socorro do seu povo, não apenas livrando o seu povo, ele tem poder para livrar tanto a mim quanto a você. Daqui eu quero tirar algumas lições e aqui eu gostaria que você atentasse comigo no Salmo. Primeira lição que o Salmo 46 nos ensina, está aqui no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista, ele está passando aqui a ideia que só em Deus, eu e você temos refúgio. Só em Deus, só Deus é a nossa fortaleza. Agora acompanhe mais uma vez comigo os versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. O que eu quero chamar a sua atenção, baseado nos versículos 2 e o versículo 3, é a repetida expressão ainda que. Ainda que aquilo que você está correndo atrás não dê certo, ainda que aquele tratamento não venha a dar certo, ainda que outra coisa, seja lá do que for, não aconteça, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Quando eu estava estudando e meditando nessa passagem, eu me lembrei da ressurreição de Lázaro. Estão lembrados? Jesus recebe a notícia que Lázaro está doente. E ele não vai logo, ele ainda permanece, fica mais um tempo.
Depois ele resolve ir para acudir os seus amigos. Só que ele recebe a notícia dizendo: não adianta mais, Senhor, Lázaro já morreu, não tem mais o que fazer. Mas mesmo assim ele vai. Chega a um determinado lugar, ele manda chamar as suas amigas, tanto a Maria quanto Marta. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção está no Evangelho de João, capítulo 25, quando Jesus, falando com Marta, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou ainda que a morte, a enfermidade, o desemprego, seja lá do que for, mesmo que venha a acontecer na minha ou na sua vida, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Ou melhor, nós não podemos deixar de viver dessa forma. Ou nós andamos ou vivemos por vista, ou confiamos em Deus, dependemos de Deus quando está tudo muito bom. É assim? Não. A gente sabe muito bem, quem tem mais experiência, quem mais tem tempo de vida, sabe como a vida é dinâmica. Nós vivemos altos e baixos. Se porventura você que está aqui nessa noite, você pode dizer assim: não, pastor, mas graças a Deus, eu estou bem, não estou ansioso, não estou preocupado, não tem nada no meu passado, está tudo certo, eu estou calmo, eu estou tranquilo. Eu vou dizer para você: louvado seja Deus, seja grato a Deus. Mas a grande realidade das pessoas, dentro e fora da igreja, é justamente o contrário. As notícias, as circunstâncias, a crise financeira, a enfermidade, aquilo que acontece com os nossos entes queridos, nos afeta profundamente. E o ainda que, seja lá o que for, na sua casa, na sua vida, não pode roubar essa paz, essa confiança e essa convicção que Deus é de fato, sim, o meu refúgio, que Deus é a minha fortaleza. Nessa primeira parte desse Salmo 46, ele nos ensina que eu, que você, nós estamos seguros. Lembra do contexto? Jerusalém estava sitiada. Lá fora, depois dos muros, havia um grande exército. Mas aquele que está em Deus, aquele que está com Deus, este está seguro. Então não fique preocupado, não perca a sua paz, ou como diz lá em Pernambuco, não se aperreie com o futuro, com o seu presente, ou até mesmo com o seu passado. Você está seguro. Segunda lição que eu quero chamar a sua atenção aqui, está baseado nos versículos de 4 ao versículo 5. Se você puder acompanhar comigo, Salmo 46, versos 4 e 5, que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Essa segunda lição é que Deus está no nosso meio. E é tão interessante, irmãos, quando fala aqui no Salmo, no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É que quando Jerusalém estava sitiada, o inimigo, para provocar uma convulsão social, perturbar a paz daqueles que estavam abrigados, eles acabaram fechando
os tubos, digamos assim, que a água tinha uma tubulação que levava água para a cidade e fornecia água para a cidade. O inimigo, ele fez de tudo para cortar essa água. É por isso que o Salmo diz, o verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no nosso meio. Mas é interessante, irmãos, como nós temos a capacidade, andamos, convivemos com o Senhor, temos experiência, conhecemos a sua palavra, conhecemos a sua promessa, mas quando passamos por dificuldades, situações adversas, parece que a gente perde a capacidade de ver a mão de Deus, de ver o agir de Deus, de ver o socorro de Deus em nosso favor. Vocês estão lembrados de uma situação lá em Reis, segunda Reis, se você quiser abrir, segunda Reis, capítulo 6. É tão interessante porque tudo que acontecia, Eliseu, no povo dos inimigos do rei da Síria, tudo que era tratado, Deus dava a revelação para Eliseu, e Eliseu assim orientava o rei de Israel. E aí, o rei da Síria diz, não é possível. Tem algum vazamento. Alguém está passando informação. E alguém chega e diz assim para o rei da Síria, não, meu senhor, é porque lá em Jerusalém tem um profeta, um homem de Deus, que aquilo que o Senhor fala em segredo, o Deus deles revela a esse homem de Deus, e este, por sua vez, orienta o rei de Israel. E aí o rei disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma tropa, e essa tropa vai pegar esse homem, vai prender esse homem, vai acabar com a raça desse homem. E aí eles vão, se você puder abrir comigo, 2 Reis, capítulo 6, são os versos 16 e 17, mais um pouco antes diz o texto que o moço de Eliseu acorda bem cedo, e quando ele sai, ele vê que eles estão cercados, há uma tropa muito grande, e ele fala, meu senhor, nós estamos cercados, não tem saída, não tem escapatória. Agora observe, o verso 16, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, queridos, assim como Deus estava guardando, protegendo Eliseu, Deus está na minha e na sua vida. Nós somos guardados por Deus. Mas vamos ser sinceros. Se a gente fosse conversar, é possível que você ia falar, não, com certeza, Deus é bom, Deus é fiel. E de fato Ele é. Mas você tem conseguido perceber isso na sua vida? Quando você está ansioso, está preocupado, está estressado, está explodindo com qualquer pessoa, ou como você está se sentindo frustrado, fracassado, abatido, cabisbaixo, você consegue perceber, não no passado, no presente, você consegue ver e perceber. É algo que a gente tem que orar constantemente, irmãos, pedindo, Deus, por favor, abra os meus olhos. Me conceda essa sensibilidade de perceber a tua mão, mesmo quando eu não vejo.
Me ajude a crer em Ti, mesmo quando tudo diz o contrário. As pessoas, as circunstâncias, me ajuda a ser crente. Agora eu lembrei do meu pai. Meu pai já partiu, já está com o Senhor. Ele falava uma coisa que minha mãe ficava revoltada. Não acredito, João. O nome dele era João. Não acredito, João. Mais de 50 anos indo para a igreja todo santo dia e você ainda fala isso. O que é que ele falava? Em determinadas situações ele dizia assim: eu preciso ser mais crente. Será que de alguma forma eu e você também, irmãos? A gente precisa ser mais crente de saber que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele está no nosso meio, que eu não estou sozinho, que Ele está presente 24 horas por dia na minha vida. Será que de alguma forma eu e você estamos andando e levando a nossa vida cristã como os discípulos no caminho de Emaús, estavam como que impedidos de o reconhecer, estavam andando e conversando, dialogando com ele, mas não estava reconhecendo a Jesus? O salmista, ele fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no meio, no nosso meio. Porque você é bom? Porque você é justo? Não. Por amor ao seu filho, é por amor a Cristo, que morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar. Pagou o preço, nos resgatou, somos dele, possuímos a marca do Espírito Santo na nossa vida. Terceira e última lição, se você puder ver comigo, por gentileza, agora a partir do versículo 9. Deus acaba a guerra. É Deus quem acaba a guerra. Diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Essa palavra aqui na minha Bíblia, não sei na sua versão, termo, ele põe termo à guerra, pode ser traduzida como ele ganha a batalha, ele vence a guerra. Não tem como não ser diferente. Ora, se Deus é o meu refúgio, se Deus é a minha fortaleza, se Ele está presente quando eu estou passando por uma situação adversa, é Ele que vence a guerra, é Ele que vence a batalha. Daí a importância da gente entender qual é o meu e o seu lugar em todo o processo. Tem situações que você tem que fazer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, ou seja, o possível te pertence. Tem que correr atrás, corra. Vai ao médico, trabalhe, estude, faça o seu planejamento, é você que tem que fazer. Mas quando tudo o que você tinha que fazer, você já fez, não tem mais nada a fazer, fugiu do seu controle, descansa. Entrega nas mãos de Deus, é isso que o Salmo diz, acompanhe comigo. Versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete-se. Tem momento na nossa vida e eu acredito, irmãos, que a coisa mais difícil que tem na vida de um cristão é ele descansar, entregar nas mãos de Deus.
Sabe quando a gente quer tanto uma coisa ou está vivendo uma determinada situação, a gente ora, diz assim: ó Deus, eu não estou aguentando mais, está aqui, coloco no altar. Aí acaba de entregar, de dizer: Senhor, eu não consigo, eu não aguento, eu não sei, esse negócio está me machucando, eu estou sofrendo. Acaba de fazer isso. E parece que a gente se esquece. Parece que a gente só fica pensando naquilo. Parece que a gente só fica falando daquilo. Parece que a gente está preso naquilo que a gente acabou de entregar e colocar no altar de Deus. Quando isso acontece, infelizmente, nós não entregamos verdadeiramente, não entregamos de coração. Falamos uma coisa, mas nós não descansamos. A gente tem que entender que tem lutas, que tem batalhas. É Ele que tem que ir na frente. É Ele que tem que tocar naquele coração. É Ele que tem que abrir aquela porta ou fechar aquela porta. É Ele que exalta o homem ou Ele humilha o homem. É Deus. Eu não posso fazer nada. O que tiver ao meu alcance, eu tenho que fazer. Mas tem momentos na vida que a gente tem que descansar. Estão lembrados daquela música do grupo Logos? É meu, somente meu, todo o trabalho. É isso. Porque Deus dá aos seus enquanto dorme. É lindo isso, né? Daqui a algumas horas a gente vai estar, você vai estar na sua cama, vai botar a cabeça no seu travesseiro. E eu espero que você venha ter uma noite de sono tranquila. Ou como a minha mãe falava, que sonhe com os anjinhos. Mas entenda que é Deus que já está lá na segunda-feira lutando, trabalhando em seu favor. É o pão que na manhã do dia seguinte vai estar lá para matar a sua fome. É o trabalho, são os livramentos no decorrer do dia, livramentos que você nem vai perceber, mas Deus, com a sua mão bondosa, vai estar te guardando. Guardando a sua entrada, a sua saída, o seu deitar, o seu levantar. E eu acho tão lindo uma bênção conhecida como na história da igreja como bênção antiga, que diz que o Senhor vá na tua frente te livrando de todo mal, que o Senhor esteja atrás de ti, te guardando, te protegendo, que o Senhor esteja sobre ti com a sua mão poderosa, que o Senhor esteja abaixo de ti, levantando e sustentando, e que o Senhor esteja dentro de ti. Essa bênção cerca-nos de todos os lados, de cima, embaixo, na frente, atrás e dentro. Assim como Deus no passado com mão poderosa livrou o seu povo de um rei incircunciso, de um rei que se confiava no seu exército poderoso. E aí, irmãos, eu fui dar uma pesquisada. Naquela noite morreram 185 mil homens. Ficaram mais alguns poucos que a Bíblia não fala quanto esses poucos eram. Trazendo para o nosso dia, qual o exército que tem esse poderio de 185 mil? Tem exércitos grandiosos. Mas o exército do Japão, com todo o seu equipamento, tem 163 mil homens. O Senhor, numa noite só, destruiu 185 mil. O que é aquela preocupação para o Senhor que tem roubado a sua paz? O que é aquela questão no seu passado que tem puxado você para baixo?
são as situações do presente que têm deixado você explosivo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue. Confia nele. Não queira fazer do seu jeito. Ah, porque eu acho assim. Ah, porque eu penso assim. Entregue. Se é de Deus, vai dar certo. Se é de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. Se não é de Deus, dê graças a Deus, porque não deu certo, seja lá o resultado que for. Mas tem gente que diz, e se eu não gostar? A questão não é você. O mês passado, nós passamos um mês falando que ele cresça e que eu diminua. A história não é sobre você, a história é sobre ele. Ele usa a minha e a sua vida para que o seu nome seja glorificado. Eu e você devemos andar e aprender a viver assim, desse jeito. Concluindo, irmãos, me deparei com uma ilustração. Acredito que todos nós, em algum momento, já vivemos isso, seja aqui na quinta ou na sua igreja, quando você era novo convertido. Sabe aquela participação das crianças? As crianças vêm à frente, e aí, nessa determinada igreja, toda noite, antes, as crianças escolhiam uma e ela falava um versículo bíblico. Numa determinada vez, uma criancinha foi falar o Salmo 23, versículo 1. Só que aí deu um branco nela. E ela falou assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Tá errada? Não, tá certa. Saia daqui, queridos, com isso na sua mente e no seu coração. O Senhor é o seu pastor. Não há nada lá na frente, no amanhã, que vai preencher e dar rumo e sentido na sua vida. Não há nada no presente que venha dar rumo e sentido na sua vida. Não há nada no passado que venha dar rumo e sentido na sua vida. O Senhor é o seu, é o nosso pastor, e nós não precisamos de mais nada. Vamos, feche seus olhos.